Bem-vindos a mais um Chave do Press. No programa de hoje vamos dar continuidade à saga do clone. Vocês sabem, bem, quem me acompanha no canal sabe como eu vou juntando várias revistas para falar de uma vez só, ao invés de falar mês a mês, até porque senão eu ia esquecer tudo e é super confuso. Então acho que já é uma prática de ler como encadernado desde os anos 2000 que eu tenho. E aqui eu trouxe as edições 3, 4, 5, 6 e 7 da saga do clone do Homem-Aranha, já falei das duas primeiras, e agora a gente dá continuidade. São 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600, 700, umas 800 páginas de história que vai pegar desde a Spider-Man, Amazing Spider-Man 395 até Amazing Spider-Man 400. E aí tem várias outras especiais, várias outras, tem do Peter Parker, espetacular. Várias edições foram compiladas nessa primeira fase ainda que a gente está da saga do clone. Ao longo dos 5 encadernados, a gente vai passar por vários mini arcos fechados. É engraçado porque, assim, quando eu li na época, em 96 que saiu aqui no Brasil, eu estava começando a ler quadrinhos. Eu não estava acostumado a... pegava mês a mês, lia a revista, colecionava o Homem-Aranha, a Teia do Aranha e o Superman e Superboy basicamente, e sempre vinha um especial ou outro. Mas eu não estava acostumado com essa estrutura de arcos fechados. Aos poucos que eu ia entendendo que uma história, as revistas estadunidenses, elas podiam se fechar numa só história, assim como poderiam se conectar ao longo de um mês inteiro, e que aqui no Brasil era tudo publicado numa revista só. Também era meio complicado, porque, bem, a maioria de vocês já sabe, mas Abril fazia tantos cortes que as histórias se transformavam em outras coisas. Elas eram condensadas. E aí essa noção de onde termina e onde começa meio que se perdia. E aqui a gente está com uma oportunidade de ler de uma forma mais completa, literalmente, uma forma totalizada. E aí, essa é a estrutura de vários pequenos arcos que a gente vai encontrando. Na verdade, os arcos eles surgem principalmente nas revistas mensais, porque tem vários especiais que vão aparecendo e esses especiais geralmente são os mais fracos. Se você for analisar todas essas edições, o terceiro volume é um dos mais fraquinhos. Ele tem uma Unlimited que mostra a história do Cardíaco, uma aparição, né, do Cardíaco, o Aranha Escarlate enfrentando o personagem. Na verdade é o Homem-Aranha enfrentando o Cardíaco, enquanto o Aranha Escarlate está enfrentando ladrões de rua e tal, e tentando entender qual que é o papel dele. É a mais fraquinha de todas essas edições que eu acabo falando. Bem, aqui na edição número 4, que tem quase 200 páginas, tem a Teia da Vida e a Teia da Morte, focado tanto no Aranha Escarlate, como a Teia da Vida, e no Homem-Aranha, com a Teia da Morte. Participação especial do Kane, principalmente, na verdade, do filho do Kraven, né, do Caçador, contra o Escarlate, e do Octopus na outra história, com consequências, né? O Homem-Aranha tinha sido envenenado, então ele está quase morrendo, é o Octopus que vai salvar ele. Tem a participação da Stunner, que é essa mulher fortuna que vai me lembrar muito da mesma época, a Knockout, no universo DC, lá com o Superboy, que também era outra revista que eu estava lendo. Na edição número 5, aí vem um spoiler, o Octopus morre na Teia da Morte, e a edição número 5 vai ser justamente como é que chama? A morte, né? O funeral do Dr. Octopus. E foi uma revista que eu lembro que na época saiu como especial, saiu fora da mensal, e que eu gostei bastante. E para completar tem a Unlimited 8, com uma história do Aranha Escarlate enfrentando um grupo de ladrões de qualquer coisa, com super armaduras voadoras. E nossa, como essas histórias do Unlimited são ruins. Elas desanimam muito, tanto em roteiro quanto em arte, que é muito fruto dos anos 90 essa arte, mas a história em si ela é muito, muito fraca. Felizmente a morte do Octopus, né,
o funeral do Octopus é legal, é do Tom Brevoort com Stuart Johnson nos desenhos. E funciona bem. Aí a gente vai pro Segredo do Chacal. O Chacal finalmente aparece, joga dúvida. Peter e Ben Reilly, quem é real, quem não é. Aqui começa a ficar cada vez mais complexa essa ideia de realidade. E aparece um quarto clone, além do Kane, que não se revelou ainda como clone, mas vai ser, todo mundo já sabe, mas tem um quarto clone aparecendo que está desmemoriado, e a gente vai acompanhar ao longo das histórias o que acontece com ele. Essa edição número 6 tem uma das histórias mais emocionantes do Peter, que me pegou bastante na primeira vez que eu li, e que ainda é bastante pesada, que é a Amazing Spider-Man 400 com a morte da Tia May. É muito bonita a despedida da Tia May pro Peter e para todo mundo, os amigos e tal. É bem legal. O drama é muito bem feito. O responsável por essa história tem os desenhos, né, do Mark Bagley. Já gosto dele do Universo Ultimate. Aqui ele está desenhando um pouco antes. E o DeMatteis, que faz o roteiro. Uma sensibilidade ímpar. Termina a história com o Peter sendo preso. E aqui a gente vai acompanhar por que o Peter Parker foi preso. Ele está atrás das grades. Bem no momento que o Ben Reilly desiste e resolve sair de Nova York, mas ele tem que ficar para ajudar o Peter. E aí eles vão se aproximar. Nessa edição número 7, a gente tem várias histórias backup do DeMatteis com John Romita Jr., contando a história, o passado do Ben Reilly, logo depois da história clássica, né, que tem o confronto do Peter com o clone dele. Teoricamente o clone tinha morrido, mas aí a gente vê o que aconteceu com ele nessa fuga de Nova York, né, nesse momento. E aí tem para complementar, a gente tem uma outra revista, né, uma outra história, bem grande até, mas que é um grande resumão de tudo que aconteceu aqui até o momento. The Clone Journal, que tem vários autores, mas é um compilado. Se você não leu até agora a saga do clone, começa por aqui, que você vai ter um grande resumão dessas últimas 6, 7 edições nessa revista. E é uma colagem, na verdade, de vários pedaços do que já foi publicado. Bem, o que eu posso dizer sobre a saga do clone? Ela é bastante... me pega bastante pela memória, pela nostalgia. Eu comecei a ler Homem-Aranha por aqui. A primeira vez que eu vi o clone do Homem-Aranha foi numa revista Herói, e eu acompanhava o Homem-Aranha pelo desenho dos anos de 94. Inclusive, do Ben Reilly aparece num dos últimos episódios, né, quando tem o multiverso. Então, para mim, ela é bastante... faz parte da minha infância. É difícil eu desgostar. Porém, nessa releitura, o que eu estou sentindo é que existe muita gordura. Gordura tanto no prolongamento da história, né, como em cada uma das histórias existe muito texto. Texto desnecessário, existe um drama desnecessário. Acaba ficando chato toda essa questão, se eu sou real, se eu não sou real. O Ben Reilly, ele tem uma vida, ele viveu 5 anos desprendido do Peter Parker, então ele já é outra pessoa, viva como Ben Reilly. Você já ganhou essa oportunidade. O Peter Parker, a mesma coisa. Ele tem a vida dele com a Mary Jane. Ok, tem todo o lance a Mary Jane está grávida, e agora o que acontece com o filho? Vamos tentar investigar, mas não precisa ficar chorando por ser um clone ou não ser um clone. Os dois estão vivendo vidas diferentes e podem se unir. Existe todo um potencial para grandes personagens. Acho que o Kane tem um potencial bem grande. Ele aparece como um grande vilão dos anos 90, né? Ele só é fortão e emburrado, mas que aos poucos vai se revelando qual que é o papel dele. O Judas Travel, que apareceu na primeira história, ele reaparece aqui, e eu tinha tanta esperança desde o início dele ser um grande vilão com poderes mágicos, e que foi modificado mais pra frente, mas por enquanto ele tem uma presença marcante de um perigo iminente. Em contrapartida,
o grande perigo iminente do científico é o Chacal, que vez ou outra aparece, ele entra em Ravencroft só para se aproveitar da situação lá dentro. Enfim, longe de querer resumir a saga do clone naquela edição especial que foi lançada há algum tempo, em 5 edições, não, aquilo lá é um grande resumo que parece esse journal do Espetacular Spider-Man, ou não, qualquer, é na 7ª, é Spider-Man The Clone Journal, é um grande resumão, colagem que não funciona, porém a história poderia ser mais enxuta, existem umas gorduras e que acaba perdendo o potencial que ela tinha. Vou continuar comprando, eu gosto dessa saga, gosto dessa fase, e vamos ver para que lado vai, né? Para que caminho vai, ainda mais essa redescoberta, que é o que eu estou tendo nesse momento com essa releitura depois de mais de 20 anos. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Preço Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGuard, eu falo sobre filmes e séries, e eu quero saber de vocês, se vocês estão lendo a saga do clone, gostam, não gostam, já leram na época ou não, a gente vai lembrando das capas que a Abril pegava para suas revistas, e a gente vai conversando nos comentários. Vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.